Direto da redação. No último dia 29 de setembro, aconteceu uma audiência na Câmara de Vereadores de Rio das Ostras e compareceu lá o secretário de Fazenda da Prefeitura de Rio das Ostras. Não sei se foi o secretário, mas foi um representante da Secretaria de Fazenda. Ele apresentou um relatório resumido da execução orçamentária da gestão fiscal no quarto bimestre e no segundo quadrimestre deste ano. E o que esse relatório lhe diz? Que a folha de pagamento de Rio das Ostras, ela explodiu, já foi pelos ares, diante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela norma, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor ele só pode gastar até o limite de 54% do que arrecada receita própria com folha de pagamento. Esse percentual na Prefeitura de Rio das Ostras já está em 57,41% da receita corrente líquida nos últimos 12 meses. Então, o seguinte, o município ele já ultrapassou o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E quais são os riscos que o município enfrenta diante desse cenário? Ele poderá deixar de receber determinados repasses da União, do governo federal. O governo tem que travar. Ele ficará impossibilidade de receber determinadas emendas parlamentares, recursos provenientes de emenda parlamentar. Vai ficar mais sufocado do que está. Porque o setor de saúde de Rio das Ostras já está praticamente em colapso. O município não faz cirurgias, a não ser que justiça determine. Ou então tem que levar para outras cidades, até para a Baixada Fluminense, para Duque de Caxias, para Belfor Roxo, para várias cidades, que não está fazendo cirurgia aqui, não faz. Nós temos aqui narrado constantemente esses fatos que estão evidenciados. Então a situação assim é gravíssima sob o ponto de vista financeiro, as finanças de Rio das Ostras. Eu peguei aqui Rio das Ostras como pano de fundo para mostrar o seguinte, que isso não afeta apenas Rio das Ostras. Não é apenas Rio das Ostras que está nessa situação. Mais da metade das cidades do país está com déficit em suas contas. Mas isso se deve a quê? É o que você me pergunta aqui. Mas, Roberto, se deve a quê? A inúmeros fatores. Nem todas as cidades estão com falta de dinheiro. Tem muitas cidades que são abastadas, são ricas. Mas faltou, sabe foi o quê? Foi gestão financeira. Faltou a definição de prioridade. Você pode ter muito dinheiro, mas se você joga dinheiro pela janela, você não tem dinheiro que vá dar conta, né, de suas despesas. E tem uma outra coisa, alguns prefeitos na eleição do ano passado apoiam seus candidatos, e alguns prefeitos, para manter popularidade, eles fazem o quê? Dão cargos comissionados, é contrato, é assim, são inúmeras benesses. Alguns governos, para manter apoio de base governista em legislativos pelo Brasil afora, o que eles fazem? Cargo comissionado. Em ano eleitoral tem vereador que não se reelege sem máquina pública, sem acesso ao fundo público. Aí, meu amigo, é cabo eleitoral para dentro e vai embora, explode. Então, em muitas cidades, o que aconteceu foi isso. Você vai acompanhar agora na reportagem aí a entrevista do Paulo Zulkowski, que ele é presidente da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios. No que ele fala aí, me desculpe o senhor Paulo Zulkowski, que eu conheço, assim, ouço falar já há algum tempo, é presidente, acho até que é presidente eterno dessa entidade. Ele não é honesto no que ele fala aí com relação aos municípios, porque ele não toca nisso. Ele fala como se os municípios estivessem sofrendo consequências de atos relativos à conduta de governo federal, e não é. Muitos municípios estão com a corda no pescoço por irresponsabilidade gerencial de seus gestores. Acho que esse tipo de questão tem que ser tratado com mais seriedade, viu, o senhor Paulo Zulkowski?
Mas vamos aqui entender essa situação das prefeituras na reportagem de Gésio Passos. Um estudo da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, mostra que mais da metade das cidades afirmam que estão com déficit nas contas. Para se ter uma ideia, em 2022, apenas 7% registravam essa queixa. E 44% dos prefeitos acreditam que a situação fiscal vai piorar nos próximos meses. O estudo ainda destaca que 47% das prefeituras afirmam que enfrentam atrasos com fornecedores e 57% dos municípios reduziram o quadro de funcionários neste ano. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, ressalta que os municípios ainda sofrem com aumento de custeio, como os pisos estabelecidos para a enfermagem e para o magistério. E tiveram que também atualizar em função da inflação os contratos, por exemplo, quem recolhe o lixo, segurança, várias partes que estão terceirizadas que tiveram que ser corrigidas, não teve que não corrigir. Então isso foi se somando, por um lado, aumento da despesa, queda de arrecadação e falta de solidariedade da União e a criação e essa demagogia de criar piso, de levar atribuição, não aumenta a merenda como deviam fazer, criam mais médico, criam mais programa, o governo anterior fez aquilo, tudo é igual. O Senado analisa projeto de lei do governo federal para repasse de 5 bilhões de reais para os municípios com a antecipação dos recursos da redução do ICMS dos combustíveis e do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O presidente da CNM, Paulo Zielkowski, diz que os municípios aguardam que os recursos saiam ainda em outubro. O que tem é esse auxílio aí de cerca de 5 bilhões entre ICM e FPM, pelo que eu vejo é real, será pago ainda nesse mês de outubro. A gente espera isso aí, né? Esperamos que também o próprio FPM reaja um pouco em função de que a crise talvez já tenha passado um pouco, a devolução do imposto de renda da pessoa física e outros, possa agregar alguma coisa e aumentar esse valor um pouco mais, né? E está buscando a aprovação de algumas medidas no Congresso, mas aí é medida mais de longo prazo, não é de agora. Mas tudo é um processo, né? Ninguém vai ter ilusão de vir a Brasília e achar que vai levar a solução para lá. A mobilização municipalista prevê audiências de prefeitos com a Controladoria Geral da União e com o Tribunal de Contas da União nesta terça-feira. Na quarta, prefeitos participam de debate no plenário da Câmara dos Deputados sobre a crise dos municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Os prefeitos eles estarão em Brasília, é uma marcha que todo ano eles realizam em Brasília, esse ano eu vou realizar de novo. Eu só quero aqui estabelecer o seguinte aqui, porque, assim, só esclarecimento, porque o senhor Paulo Zielkowski, ele fala aí o seguinte, ele quer atribuir, uma das responsabilidades ele atribui ao piso nacional de enfermagem. Então o senhor quer dizer o seguinte, que a culpa da má gestão é o piso do enfermeiro, não é, o senhor Paulo Zielkowski? Pelo amor de Deus, piso é de enfermeiro, a culpa agora não é do mordomo, não é do enfermeiro. Não, é gerenciamento e faltou gestão mesmo em algumas prefeituras e eu demonstro, que tenho demonstrado aqui que alguns prefeitos aqui têm colocado os pés pelas mãos. Eu visitei recentemente a cidade de Cardoso Moreira, no norte do estado do Rio de Janeiro. Eu encontrei praças cheias de tapumes, obras paralisadas. E a prefeita não tem o que inaugurar lá, o BS para todo lado, e já inaugurou até a obra que está no esqueleto. Ela inaugurou uma obra que não está pronta, está no esqueleto. Então assim, vai jogando obra em ano eleitoral, vai fazendo, daqui a pouco é um festival de obras paralisadas, aí a culpa é do enfermeiro. Enfermeiro não administra não, enfermeiro foi quem enfrentou pandemia. O senhor não foi lá socorrer paciente em corredor do hospital, não, isso é devido, isso não é favor que está se fazendo a enfermeiro, não, pelo amor de Deus. E eu vou mostrar aqui, o senhor Paulo Zielkowski, um exemplo de má gestão, de conduta temerária com dinheiro público. Eu vou pedir que pule a reportagem aí, Júlio, que a gente vá a São Fidélis, porque eu denunciei ontem, que nós denunciamos ontem aqui nesse programa, com base numa reportagem da agência Fonte Exclusiva, porque ontem, a hora que a gente entrou nesse tema, a Rádio Energia não estava mais na rede, né? Porque está indo até 8h30 com a rede aqui. Mas eu vou mostrar agora aqui o resultado. Nós demonstramos foi o seguinte, na cidade de São Fidélis, o senhor prefeito lá, o Amarildo Alcântara, ele nomeou um rapaz que é concursado para serviço braçal como corregedor geral do município. E esse rapaz ele coordenou um pregão eletrônico para contratação de uma empresa
para aluguel de 2 retroescavadeiras, 3 caminhões da prefeitura. Aí está a reportagem, você confere aí na tela. Ao custo de 700,8 mil reais. Se aí for o valor global. Ele pagou 3 ou 4 parcelas desse contrato aí. A empresa foi criada em maio. Em abril, ela participou do pregão, ganhou o pregão na prefeitura. Em junho, ela recebeu a primeira parcela. Depois, para pagar outra parcela, ele quebrou a ordem cronológica para pagar a empresa. Agora só tem um detalhe, a empresa é da esposa do corregedor-geral do município, está em nome dela. O telefone consignado no pregão eletrônico da Prefeitura de São Fidélis é o telefone celular do corregedor-geral. Ele é o representante da empresa junto à licitação que ele realizou. O telefone celular dele é o telefone consignado também junto à Receita Federal como representante da empresa, da esposa dele. E eu achei... Aí o prefeito ontem ele gravou um vídeo para se defender. Ele admitiu que está denunciado ao Ministério Público, a denúncia. Ele disse que ele afastou o corregedor após essa publicação dessa reportagem para apurar, disse que afastou momentaneamente para apurar tudo, porque está sendo investigado realmente. Visivelmente nervoso no vídeo. Eu vou exibir o vídeo aqui, você acompanha a fala, tá no ponto aí o vídeo dele? O prefeito de São Fidélis, Amarildo Alcântara, vamos acompanhar aqui o que ele falou. Bom, gente, bom dia a todos. Eu estou aqui para prestar um esclarecimento de um contrato da prefeitura, feito pela prefeitura, que teve uma denúncia, né? A denúncia no MP, e hoje saiu uma matéria que a gente fez um contrato absurdo de 700 mil reais mensal, que não é verdade. A gente tem um contrato de 700 mil para a gente gastar em 6 meses, quer dizer, dá 7 e poucos mil por mês, de um contrato que não teve danos à prefeitura, porque o serviço foi prestado à Prefeitura de São Fidélis. Esse serviço é um serviço de retirada de entulho, e você sabe que não é pouca coisa que a gente faz. Esse entulho não é só da cidade, é da cidade, do interior, de todos os distritos de São Fidélis. Quer dizer, a gente com esse equipamento, a gente estava deixando a nossa cidade limpa e todo o interior da cidade. Mas, infelizmente, nós tivemos que interromper o contrato devido a essa denúncia, uma denúncia que a gente vai apurar, está sendo apurada. Nós colocamos todos os órgãos da prefeitura competentes para prestar esclarecimento ao MP, responder, entregar documentos de tudo, que a gente trabalha com transparência. Aqui não tem que esconder nada de ninguém, mas só que existiu a denúncia, nós temos que apurar, e já está apurando. O contrato foi suspenso momentaneamente, porque a gente tem que apurar. O servidor que está detalhado na denúncia, a gente teve que afastar também momentaneamente, porque a gente tem que apurar de tudo. E eu só quero falar para a população que a gente não tem nada para esconder deles. Eu tenho que prestar esclarecimento para a minha população de São Fidélis. O serviço foi prestado, não teve dano horário à cidade hora nenhuma. Eu peço até desculpa se a gente, daqui para frente, se ficar algum entulho na rua, a gente vai tirar, mas se ficar um pouco mais, me desculpe, porque a gente não tem equipamento para isso. A gente vai ter que se desdobrar para fazer, mas vai ser prestado o serviço enquanto a gente estiver nessa investigação. Olha só. A prefeitura já tem uma empresa contratada para fazer esse serviço. A Itaeng é o nome da empresa, que recolhe lixo urbano. Ele contratou a empresa da esposa do corregedor para executar o mesmo serviço, o mesmo contrato com o mesmo objeto. Isso é uma afronta à legislação. É o mesmo objeto do contrato. As ruas de São Fidélis estão todas sujas, estão imundas, cheias de lixo. Então não está executando. A suspeita é que esse contrato, inclusive, que a empresa está recebendo, mas não executa o serviço. A empresa não tem máquina, segundo a denúncia junto ao MP. Ela não tem uma máquina. Ela não tem um caminhão. Como é que está alugando, como é que está executando serviço de limpeza urbana na cidade de São Fidélis? E agora, o que é revelador nesse vídeo aí do prefeito Amarildo Alcântara é o seguinte. Ele está dizendo que o contrato é de 6 meses, então eu estava achando até que era de 1 ano. Olha só, ele acaba de revelar aí que por 700,8 mil ele contratou 2 retroescravadeiras e 3 caminhões basculantes por 6 meses. Isso é um preço estúpido para uma cidade que está demitindo contratados, uma demissão. A cidade está numa crise financeira tremenda, uma empresa recebendo assim aceleradamente. Então são coisas, sabe, o senhor Paulo Gil Costa, o senhor não está andando. Eu queria saber em que país, o senhor que é presidente da Confederação Nacional dos Municípios, em que país o senhor está vivendo? Aí a culpa é do enfermeiro?
A culpa é do piso de enfermagem? Não, vem contra. Vem contra, porque tá parecendo piada de salão. Piada de salão. A culpa é a seguinte, são de gestões temerárias, de prefeitos irresponsáveis, de prefeitos que estão pulando de qualquer altura. Tem gestor público aí que não tá preocupado com nada, tá dando pulo de qualquer altura, sem temer consequências e acreditando na impunidade. Eu só espero o seguinte, que o Ministério Público leve a fundo essa apuração, apure mesmo, e se houver responsabilidade, se ficar configurado ali o que está na denúncia ali, que haja consequência jurídica. Que haja consequência jurídica. Isso é dinheiro público. Aí falta cirurgia, o cidadão vai ao hospital, não tem cirurgia. Precisa fazer uma cirurgia de catarata, não tem cirurgia de catarata. Precisa retirar um mioma, não tem médico, não tem cirurgia para retirar o mioma. É 6 meses, 8 anos. Leva a vida, morre. Tem paciente em prefeitura que está sendo aconselhado a morrer, ir para casa e aguardar o pior, aguardar a morte. Então não tem condições isso. Aí dinheiro saindo pelo ralo para engordar angu da cachorrinha. Essas pessoas não, isso aí é inadmissível. Daí a minha revolta quando vê um cidadão comum aqui, quando eu vejo as pessoas aflitas, pedindo por misericórdia, pedindo por favor médico, atendimento médico, e alguns municípios não encontram. Então daí pessoalmente aqui, a minha revolta. Não, aqui a gente não vai tolerar isso não.